E aí, tem uma excepcional hora aqui com a gente de estudo na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. A gente vai ali a fundo querendo saber como eles fazem, por que que eles fazem dessa forma e como a gente consegue aplicar na nossa vida profissional, né? Então, essa grande sala de aula aqui no YouTube, Instagram e Facebook é pra gente ali, né? Estudar e adquirir repertório, né? Uma palavra muito chave ali para a gente que está ali no primeiro, segundo, terceiro ano de edificações, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de arquitetura, para nós que acabamos de se formar, para nós que estamos já na profissão. Eu, por exemplo, já há 15 anos aqui como arquiteto, comandando o escritório de arquitetura, Nova Morada Brasil. Cara, eu tiro, aí já vai uma dica de cara, hein? Eu tiro um tempinho, uma horinha pelo menos do dia, vou lá, ó, num site de arquitetura, ou numa revista de arquitetura, ou num livro. Aí eu aconselho que você tenha aí na sua mão sempre um livro, uma revista de arquitetura, e a gente tem tudo no celular agora, né? Entra nos sites aí mais conhecidos de arquitetura, Vitruvius, Arcdile e Pinterest também tem bastante coisa. Vai lá e disseca uma obra. Não fica com um olhar só de telespectador, não, tá? Ah, que da hora essa casa, que da hora esse projeto, que da hora esse museu, que da hora esse prédio. Não é assim que você aprende a dissecar arquitetura. Você tem que ir mais fundo, observar os detalhes arquitetônicos, desenho técnico e, cara, tentar na sua mente aí formar uma ideia de como aquele arquiteto conseguiu resolver tal problema, né? A gente aqui não entra muito a fundo, né? No conceito arquitetônico, no partido arquitetônico, o que a gente fala mais aqui é sobre parte técnica, né? Como que ele usou as técnicas, por que que ele usou daquela técnica, como que ele compatibilizou sistemas estruturais, infraestrutura, né? Instalações, né, de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, por que que ele adotou talvez a estrutura de concreto ou madeira ou metal, né? Algumas técnicas construtivas, steel frame, wood frame, convencional, metálica e todas as outras aí, ICF também, a gente vai mostrar uma casa de ICF aqui nos próximos vídeos aí, que eu aqui fiz, né? Que nós aqui projetamos e executamos essa casa, primeira casa em ICF aqui na região do Grande ABC, inteira a casa, tá? Piscina, tudo. Top, top demais. No Instagram da plataforma, desculpa, né? Estou com a plataforma matriz, nós estamos no canal da plataforma matriz, mas o canal também de arquitetura, o Nova Morada Brasil, tem lá essa casa, tá bom? E também é nosso esse canal aí, hein? Tá bom? Vai lá e disseca. Ah, deixa aí seu like, por favor. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos aí de estudo. E se você tem ali uma casa, uma edificação, né, um projeto legal que você viu e que você queria dissecar ele ali para entender um pouquinho mais, deixa no seu comentário lá que a gente vai atrás, né? Que a gente vai atrás, se tiver na internet, melhor, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai dissecar ele com você para você entender de fato a importância, principalmente, né, dos desenhos técnicos, né? Dos detalhes arquitetônicos, do desenho em si arquitetônico, e aí é o que a gente fala aqui, né? O Revit não resolve a sua vida, o Revit, o ArchiCAD, os programas 3D, pá, não resolve a sua vida. Só vai resolver a sua vida se você souber o que você está fazendo nele. São ferramentas fantásticas que a gente vai dar umas pitadas aqui também dela, tá? Coincidentemente, eu acabei de terminar ali minha pós em plataforma BIM, então eu conheço um pouquinho sobre esse meio aí, sei por que ainda não estão sendo muito implantados, tá? Mas é isso aí, compartilha, deixa seu recado aí, né, nas mensagens, compartilha com seus amigos de faculdade, de curso, aqueles que já se formaram e que você sabe que está precisando de uma força aí para entender melhor a arquitetura, aqueles que estão querendo entrar, né, nessa área, uma área super fértil, uma área que a gente vê o pessoal crescer bastante, isso é muito legal, né? A gente descobre talentos e, cara,
Você vai ver, quando a gente começa a falar de alguns projetos aqui, eu vou dando alguns palpites, né? Palpites não, né? Alguns insights aí para você, e você vai ver como é possível você trabalhar em várias áreas. Em várias. Se você pega uma residência, a Fio, essa residência, por exemplo, eu falo de residência porque é um dos projetos menores, né? Menos complexo, assim dizendo, tá? Claro, depende ali, né, da arquitetura, do tamanho dessa obra. Mesmo assim, uma residência com um partido, né, que a gente tem, vamos dizer, não um partido, né, mas uma residência a gente tem mais conhecimento ali, né, é mais fácil de você entender, né, as instalações, a infraestrutura dela, né, a estrutura, né, ela é mais simplória para se entender e todo o conceito dela é menor, né, o que a gente chama ali de área funcional da casa e tal. Bom, é nesse sentido aí que eu quero falar. Como ela é menor, o que acontece? Só ali numa residência, né, se a gente pegar a Fio, tem mais de 5 profissionais envolvidos, né? Engenheiro, ó, só aqui, já vai uma dica aqui, ó, o arquiteto, né, o projetista, né, que às vezes trabalha com o arquiteto desenvolve ali o conceito e o projetista, né, é o desenhista, né, a gente sempre começa a nossa carreira como desenhista, né? Então, outra dica aqui, antes de dar essa outra dica final, se você tem, né, ali conhecimento, por isso que a gente explora muito aqui detalhes arquitetônicos, como que aquilo foi construído, como adotou-se aquele tipo de estrutura ou não, como resolveu aquele tipo de estrutura, né, ou como se comporta aquelas instalações. Se você tem esse conhecimento, né, não só das estruturas, né, mas da construção civil, das instalações, e você conhece uma das ferramentas, né? AutoCAD, que é o mais conhecido, Revit, ArchiCAD e os outros softwares de projeto, cara, você pode trabalhar já de cara com esses profissionais, né? Sendo um projetista desses profissionais. Então, por exemplo, numa residência tem um arquiteto, né? O projetista que trabalha com o arquiteto, tem um engenheiro, o projetista trabalha com o engenheiro, que, por exemplo, de estrutura, tem o engenheiro elétrico e o projetista que trabalha com o engenheiro elétrico. Tem o engenheiro mecânico, né? Que às vezes tem instalação de ar-condicionado, até elevador ou exaustão, algum tipo dessas instalações. Tem o projetista e aquele que trabalha com o projetista de hidráulica e assim por diante. Só ali em uma residência que tem um programa, né? Eu queria chegar nessa palavra. O programa é pequeno, a gente tem todos esses profissionais trabalhando. Imagine numa construção de grande porte, né, que tem várias outras outras coisas envolvidas, né, conceito, instalações, uma gama gigantesca de profissionais, né? Imagine um edifício, né, de uma torre, por exemplo, de prédios altos. Depende de onde ela está instalada ali, a fundação exige um engenheiro específico de solo. Cara, é uma complexidade diferente. Mas bora lá, vamos dissecar essa obra aqui, que é o que a gente mais gosta de fazer. Eu vou até beber uma água aqui antes. Cara, essa dica que eu te falei de você dissecar, né? Tenha isso na mão, essa revista, esse site, entra lá não como um telespectador, mas como um profissional técnico, que é isso que você precisa adquirir. E, cara, é fundamental a gente adquirir esse conhecimento. A gente vê a resolução que eles deram, não é copiar projeto, pelo amor de Deus. É você absorver da forma que eles fizeram e a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia e dar uma solução ali para o nosso cliente. A insegurança de muitos arquitetos, muitos projetistas, de não fazer um projeto ou de não até atuar na área é justamente pela insegurança se aquele projeto vai dar certo ou não, ou vai ser viável ou não. Cara, isso é doído, né? Conheço arquitetos que não atuam na área, conheço engenheiros que não atuam na área. Cara, é doído, né? Então a gente tem que se mover e fazer alguma coisa. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha câmera e a gente começar a destrinchar esse projeto. Entra nos sites desses arquitetos, são 3 irmãos, né? Não lembro o nome deles, lembro só. O nome deles é bem, espero pronunciar corretamente aqui, Nietzsche.
Cara, eu gosto, acompanho eles já faz muito tempo. Eles têm aquela linha, né, da arquitetura paulista ali, né? Mas eles conseguem implementar, né, outros elementos que com certeza, né, pelo modelo, né, aí a gente entra aqui pelo partido, pelo conceito ali que eles começam a adotar, você percebe que eles têm esse design próprio. Isso, com toda certeza, eu posso te falar, foi justamente porque eles estudaram muitos outros arquitetos antes e ainda fazem muito isso. Por isso que eles dominam a técnica. Eu vou deixar um card aqui, ó, do projeto Instituto Moreira Salles, né, dos arquitetos do escritório de arquitetura Andrade Moretim. Cara, você vai ver que os caras com uma baita experiência é, muito legal, no finalzinho do vídeo ali, eu mostro como que eles chegaram no resultado do projeto. E eles mesmos, né, demonstraram isso em alguns croquis, assim dizendo, e eles caminharam muito provavelmente pela Paulista e viram os prédios, né, que tinham aquela chegada, né, aquele vão, né, de chegada, o térreo mais livre e que se integrava com a calçada. E eles puxaram todo esse partido para o projeto deles. Cara, muito interessante. Eles vai detalhando ali, detalha o MASP, detalha o prédio da Fiesp, detalha não, faz um croquis, né, da intenção de chegada e outros prédios super conhecidos que trata, né, a entrada principal, essa chegada, né, do prédio, e é muito semelhante ao que eles fizeram e é impressionante. Visite, né, o Instituto Moreira Salles, que é muito legal, estruturalmente é lindo. Bom, vamos lá detalhar esse projeto. Uma residência, ganhou até um prêmio, né, ó, prêmio AB100, né, 2016. Cara, né, uma residência em Piracicaba. Só aqui de cara você já vê, né, a técnica dos arquitetos, né? Isso é muito legal, né? Ele consegue, ó, brincar, né, com a arquitetura dele. Então ele trabalha aqui, ó, concreto aparente, né? Estrutura de concreto, que é a base, muito provavelmente deve ser pelo aclive, né, ali do terreno. Ele brincou com isso, vai ver que aqui atrás tem um outro trecho também de estrutura de concreto. E, cara, essa cobertura aqui, ó, é fantástica, fantástica. Os detalhes dessa cobertura, essa grande treliça, que ao mesmo tempo que a gente vê que ela é alta, né? A gente percebe que os arquitetos projetaram dessa forma, né? Para que ela tenha mesmo esse visual. Então é o que eu gosto muito de falar aqui, né? A estrutura fazendo parte da arquitetura, né? E não há uma competição ou algo que a gente precisa esconder isso, né? Eles levam isso como partido arquitetônico. E eu acho fantástico que dá um visual na obra. Aí, ó, aquela estrutura de concreto que eu falei, ó. Olha ela aqui de novo, ó, aparecendo, né? De novo não, né? Aparecendo a estrutura de concreto. Então ele tem uma base, né? Muito provavelmente pelo aclive aqui do terreno. E aí eles fizeram esse trecho, né? Mais embaixo, né? Na parte de baixo da casa, mais embaixo, na parte inferior da casa, em concreto. Tem uma piscina, né, superior aqui, deve ser muito por conta disso também. Aproveitando também o desnível, a chegada é fantástica, né? Se a gente olha aqui, né, o desenho, essa chegada na residência é espetacular, né? Não vamos aqui detalhar, né, ou tomar por um partido assim, mas a gente quer detalhar mais estruturalmente, instalações também que são muito importantes, ó. Então a grande treliça, né, muito interessante, muito provavelmente perfis do mercado já, né, não é nenhum perfil que a gente precisa fabricar ou parar uma produção para fabricar. Eu sempre falo isso, mas eu nunca expliquei uma coisa que eu vou explicar aqui. O que acontece? Se a gente pegar as grandes empresas, né, a Gerdau principalmente, que faz os perfis metálicos, ela tem um catálogo, né, de perfis que ela produz, né? Aí já é um desenho mais mecânico, né, um desenho mais industrial mesmo, né? Ela produz esses perfis. Então, e ela joga no mercado esse catálogo e diz assim, olha, essa barra, por exemplo, aqui, geralmente as barras são de 6 metros, né?
Essa barra tipo I aguenta X toneladas com essa extensão dela na força maior, né? Ou por metro quadrado. Né? Desculpa, por metro linear. E aí ela vai mudando a bitola, né, que a gente chama que é o tamanho dela, muda um pouco a alma, a espessura, né, das abas, o tipo de solda dela, se ela é um perfil já que a gente chama fundido, né, ou se é um perfil composto, né, se é um perfil único ou um composto, e aí ela vai dizendo tudo isso. O engenheiro de estrutura metálica, né, tem um engenheiro muito específico, né? Eu trabalhei no escritório de estrutura metálica, que é fantástico. Você vê eles detalhando a estrutura, é incrível, né? E eles fazem grandes estruturas com perfis muito finos. Isso que é muito interessante. Por quê? Porque a forma dessa estrutura se dá, né, ele se suporta. Muito interessante, né? Mas vamos para frente. Aí o que acontece? Esses perfis, né, de mercado, ele vai aumentando conforme. E conforme o engenheiro vai precisando, ele vai aumentando a bitola ou fazendo pequenos reforços nesses próprios perfis, né? Ele usa ali de técnicas e fazem pequenos reforços. Ou, por exemplo, ele une perfis. Por exemplo, nesse card que eu tinha deixado, a gente percebe que eles uniram perfis, né, para compor toda a estrutura. Muito interessante. Será que a gente acha aqui união de perfis também? Né? Vamos ver se a gente consegue achar. E vamos observar como foi feita as instalações, né, que é muito importante na instalação elétrica, instalação hidráulica. Isso é muito importante para a gente absorver essa parte técnica e quando a gente for projetar, a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então, muito provavelmente, essa obra aqui, os perfis já são existentes, né? De mercado, já são de mercado. Não é uma obra tão grande, né? Para que a gente consiga produzir um perfil muito específico. Diferentemente, se a gente pegar uma obra, por exemplo, né? Vamos tentar depois, em algum outro vídeo, detalhar o museu, né? O último museu do Santiago Calatrava, né, no Rio de Janeiro. Esqueci o nome do museu, deu um branco aqui, mas eu vou lembrar e vou fazer esse vídeo sim. Os perfis que o Santiago Calatrava produz, né, para a arquitetura dele é específico da obra dele. Você percebe que não tem, né, todos os perfis são desenhados. Aí o cara manja demais, né? O Santiago Calatrava, ele é um arquiteto com formação de engenharia também, como o nosso Oscar também é assim, né? Mas você percebe que o Santiago Calatrava ele é muito específico na metálica e ele faz coisas fantásticas, né? Bora lá, vamos falar aqui esse gancho aí do perfil, que é bem interessante, porque às vezes a gente acha que tudo isso precisa ser fabricado, né? E já existe esses perfis, esse catálogo, a gente vai adaptando esse catálogo. Por exemplo, se um arquiteto fala assim, olha, eu desenhei, né? Essa viga aqui, ó, você vai ver que os projetos são bem desenhados. Essa viga aqui, ó, eu quero uma viga que tenha 20 centímetros de altura. Aí o engenheiro fala assim, olha, não tem 20 centímetros de altura, ela tem 21 e alguma coisa. Tudo bem, fechado. Ou se é muito esdrúxulo, né, a medida foge muito ali dos parâmetros, fala assim, olha, eu quero uma viga de 30 e no mercado não existe viga de 30. Ou ela é 25, que aí está muito abaixo, vai depender muito do que ele está fazendo, né? Ou é 25 ou é 45, por exemplo. Aí muda de figura, né? Muda de figura. O engenheiro vai ter que fazer uma composição ali de estrutura metálica para conseguir desenhar aquela obra daquela forma, tá? Vamos seguir aqui, que esse projeto é muito interessante. A linha estrutural é muito racional, né? Como sempre, né? Dos arquitetos aqui da Escola Paulista. Você vê muito, né, essa estrutura. Bom, o desenho, né, é fantástico, né? Dessa estrutura, né, cara? Tá vendo como ele brinca com a treliça, cara? A gente tem muito aquilo da coisa óbvia, né? O meio dividiu. Ah, esse lado aqui, ó, tem que ser igual a esse aqui, ó. Não pode ser. Quando o arquiteto domina essa estrutura, cara, ele brinca com essa estrutura, tá? Então, mas a gente pode fazer o quê, ó? Subdividir, falar isso aqui, ó. Isso aqui é uma treliça aqui, ó, desse lado, e essa aqui é uma outra treliça. Foi exatamente o que eles fizeram aqui,
né? Deixou a mesma linha, né? A mesma linha de perfil e tal, deixou. Mas é exatamente isso que ele fez aqui, né? Esses detalhes aqui, né? Na onde vai chegar é, o fim da estrutura, né? Porque ele tem um apoio, os detalhes aqui também de acabamento. Isso tudo é porque o arquiteto domina a técnica construtiva e os elementos que vão ser construídos. Eles dominam isso. Isso é muito importante. O corte, tá vendo? Ele não quis aqui deixar um perfil quadradão, né? Por quê? Porque ele queria justamente essa aparência. Olha como dá uma linearidade aqui, né? Dá um ritmo que a gente chama, né? E fica muito mais bonito do que um perfil quadrado aqui, né? Isso é desenho de arquitetura. Esse tipo de detalhe, ele consegue fazer esse recorte na obra, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, ele consegue fazer esse recorte na obra, assim, ou numa serralheria, né? Que produziu essa estrutura metálica. Né? Olha como a estrutura faz parte da arquitetura, né? Esse desenho muito leve, né? Da estrutura. E aí a gente tem o maior vão, né? Que está aqui, ó. Esse maior vão está aqui. Os pilares são muito, né? Finos, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Os pilares são muito finos, né? E a gente percebe que essa grande treliça só se apoia, né, nesses pilares e tem essa área mais livre aqui, né? E também essas telhas aqui são muito leves, né, e compridas. E o que acontece? Quando a gente coloca sobre a estrutura do telhado algo leve, né, uma telha leve, a gente consegue diminuir o esforço dessa estrutura. Se a gente coloca aqui, por exemplo, uma telha de barro, por exemplo, a gente aumentaria ali o segmento, né, da fixação dessas telhas e também a inclinação e também o peso dessa estrutura. Muito provavelmente a gente não conseguiria executar com esses perfis finos que eles executaram aqui. Porque só o peso daquele tipo de telha, ou por exemplo uma telha de fibrocimento, que a gente chama, né? O peso próprio dela já causaria um outro esforço no telhado. Então aqui ele usou uma telha sanduíche, né? Uma telha com uma proteção térmica e acústica, e também com um acabamento inferior, né? Que aí ele já dá esse aspecto, né, de acabamento, não precisa de uma pintura, nada disso, ou colocar um forro para esconder ela. E ela é muito mais leve, ela é muito mais comprida também que uma telha comum. E aí, aqueles segmentos, né, aquelas várias divisões, que é a divisão de apoio, que são as terças, ela fica mais espaçada, consequentemente, menos peça e menos peso, tá? Vamos descer um pouquinho aqui, que esse projeto é lindo. Olha o detalhe da arquitetura. Claro que esse espaço onde ele está, você observa que ele é todo aberto, né? Então, é como se fosse uma área gourmet, né? Até aqui em cima, ó, não tem nada fechando, tá vendo? Né? Uma área toda aberta, tem um toldo aqui que a gente vê o toldo. Tá vendo como a gente vai descobrindo algumas coisas na arquitetura, nas instalações, né? Que a gente precisa projetar isso. Olha a iluminação. Olha que interessante da iluminação, ó. A gente tem iluminação pêndulo, né? Sobre uma mesa, tal, uma coisa mais decorativa. Essa iluminação tá errada, né? Ela tá jogando a iluminação para cima, né? Tá vendo? Essa daqui é a mesma, só que ela tá jogando para cima. Por que que o arquiteto faz isso, cara? Justamente para valorizar essa arquitetura, né? Essa estrutura que tem todo um desenho muito especial. É tudo muito proposital aqui, tá? O desenho dessa estrutura é muito proposital. Isso que você vê aqui, ó, branco aqui, é o acabamento da telha. Essa telha já vem pré-pronta, pré-pintada, não foi pintada no local. Quando ele instala, né, essa telha, ela já está toda pronta, né? Aí ele só põe os perfis de acabamento, né? Aí em alguns locais ele põe ali uma solda que eu digo é um tipo de um PU, né, que a gente chama, é um PU nos parafusos e tal, fixa bem essas telhas, né? Para não sofrer, né, um problema de vento aqui, principalmente está tudo aberto, né, sobre um problema de vento e elas voarem.
Então, a fixação dela, né, a fixação das telhas, é, já é, né, após a fixação dela, já está com acabamento, né, não precisa ficar mexendo em mais nada. E muito interessante, né, porque a gente quase não enxerga aqui as instalações, né, tá vendo? Ó, só tem aqui, né, um tirantezinho, né, que joga essa luminária para cima propositalmente. Isso que a gente vê aqui, ó, é o tirante, né, da própria estrutura metálica, muito provavelmente no calco, tá vendo que está bem na linha do centro. Precisou atirantar ela para que esse conjunto inteiro de estrutura, né, de treliças e, e as tesouras, né, treliça não, né, essa grande tesoura, né, metálica, né, das extremidades e o conjunto de terças aqui, né, dessas vigas, formasse um conjunto, né, um conjunto único. Aqui, ó, olha que interessante, ó, tá vendo por que tem isso aqui, ó, né? Muito provavelmente, né, aqui é onde a gente aguenta peso, né, que é a nossa treliça, assim dizendo. É, ele fez essa espécie de essa mão francesa, por quê? Provavelmente para ele não colocar aqui embaixo, ó, uma outra treliça, né, que passaria, né, de fora a fora na casa. Então ele colocou uma viga, né, uma viga tipo I, e fez essa pequena mão francesa. Quando a gente fala de mão francesa em alguma obra, a gente fala, ixi, já vai o remendo, né? Mas tá vendo como ela tá bem desenhada, né? Ela compõe, a gente não se assusta com essa mão francesa aí, né? Colocada aí. Desenho, cara, desenho, né? Soluções que o arquiteto vai dando. Só dá a solução quem tem repertório. Se não adquire esse repertório, cara, não consegue dar esse tipo de solução. Não consegue, porque não absorve, né, em outros projetos já executados, ou até em livros, né, de estrutura, por exemplo. Tem um livro branco de estrutura, muito conhecido até, que não tem conta nenhuma lá, não tem cálculo nenhum. Ele tem os desenhos da estrutura e pela geometria, eu vou fazer alguns vídeos, viu, sobre esse livro. O desenho, né, os desenhos da estrutura, pelo formato dela, já se comporta, se comportam, né? O desenho estrutural, né, o desenho geométrico ajuda em todo esse esforço. Muito interessante, né? E aí a gente tem os perfis, né? Os perfis que formam, né, o conjunto. Opa, nossa, desenho bem torto ali, né? Os pilares, aqui nesse grande vão, né? Todo aberto de pilares, aonde ele conseguiu segmentar os pilares, ó. Olha que legal, onde provavelmente ele tinha fechamento, aqui ele tem um pilarzão, ele tem um fechamento, esse pilar está bem mais robusto, tá vendo? Provavelmente ele deve ter alguma instalação embutida nele, olha lá. Ó, a gente vê claramente aqui, ó, a linha de perfil dele, né? E ele tem mais alguma outra coisa aqui que vamos ver se a gente consegue descobrir o que que é. Mas olha como a estrutura faz parte da arquitetura, né? Instalação de uma coifa também, ó, né? Interessante, ó. Tem um outro perfil metálico aqui que é apenas, né, tá tirantado aqui, que é da iluminação. Cara, o arquiteto precisa pensar em tudo isso, como que eu vou decidir sobre isso, como que eu vou instalar esse tipo de iluminação, como vai ser essa iluminação, para que essa casa tenha o efeito geral, não deixe na mão dos outros profissionais, né? Você que teve a ideia inicial ali, né? Você que vai seguir com ela, né? E você que tem que dar a resolução final. Eu ia falar uma outra coisinha, no sentido, né, de você, arquiteto, né? Se você não tem isso muito bem formado, né? Quando você projeta algo desse tipo, como eu falei, o Revit ou o AutoCAD, ele é uma ferramenta para você ilustrar aquilo que você está pensando. Mas isso nasce na sua mente, né? Isso nasce na prancheta mesmo, no seu desenho ali, né? Essa intenção de projeto nasce na sua mente, entendeu? Então, se você não tem esses detalhes, você não consegue dar a resolução, expressar aquilo que você precisa, né, passar para quem vai executar essa obra. Né? Então, muito legal, né, a composição dessa estrutura, muito bonita, ó, como faz parte, né, a estrutura da arquitetura.
né, os detalhes, né, dessa estrutura, ó, os encaixes, teve um projetista que desenhou tudo isso, né, as luminárias propositalmente voltadas para cima, né, esse grande vão, olha, né, como dá a iluminação jogando para cima da estrutura, né, nas telhas e dando todo esse efeito. É proposital isso do arquiteto. Por quê? Porque a estrutura é muito bem desenhada, né? Muito bonita, né? Não é um peso para a arquitetura, para o projeto, né? Então ele é muito bem desenhado. Isso aqui é legal, né? Ele consegue compor, quando ele conhece muito, né, da arquitetura, né, da estrutura, dos elementos estruturais, dos materiais, ele consegue compor, né, toda a sua arquitetura em favor, né, toda a sua estrutura em favor da arquitetura. E o que é interessante, se você pegar algumas treliças, por exemplo, é muito mais curto isso daqui, ó, esse vão aqui. Por que que ele consegue fazer isso mais, né, mais distanciado? Justamente pelo que ele colocou na parte superior. Porque ele colocou um material leve. Ele pensou nesse material leve. E aí ele consegue, não tem um esforço tão grande aqui, nesse trecho aqui da estrutura. Não todo o trecho, né? Mas no trecho onde não tem, por exemplo, pilares aqui. Né? Isso é muito importante para conseguir atingir esse objetivo. Né? Olha que imagem fantástica, né? É agradável você olhar, né, a estrutura, fazendo toda parte, traz toda uma referência, né? Essa, essa arquitetura, essa estrutura, esses detalhes da estrutura, muito interessante. Imagine que você tem que desenhar tudo isso, né? Todos esses desenhos precisam ser feitos. Então, as distâncias, quantos desses perfis aqui precisam ter, né? O corte, o tamanho dele, né? O corte dele que não é um corte reto, é um corte diferenciado, né? Nas duas pontas, né? Inclusive, né? As duas pontas, o tamanho, essa dimensão dele aqui é muito importante, né? O quanto que ele vai ter aqui, ó, de distância, né, para esse balanço, tudo isso é desenho técnico, cara. O encaixe que ele tem aqui, ó, olha que interessante, né? Ele tem esse perfil que está internamente aqui, ó, e aqui fora é um outro trecho, ó. Como que a gente consegue descobrir, ó? Aqui, ó, ele está parafusado aqui, ó. Entendeu? Se é uma peça inteiriça aqui, né? E é esse outro trechinho, vamos tentar descobrir se é isso, se é o inverso. Vamos só voltar numa foto aqui, vamos ver se a gente consegue descobrir qual é o sentido, qual que é a peça maior. A gente tem a impressão, não, a peça maior de fato é essa grande peça aqui, né? Ó. A peça maior é essa daqui, ó. Essa aqui está até por baixo dela, né? Cara, que desenho lindo. O arquiteto, para mostrar isso, precisa desenhar tudo isso. Né? O projetista precisa desenhar tudo isso. E você aí que tá iniciando na carreira, né? Desenhista projetista, entrou no curso de edificações, né? Desenho técnico, você que está começando a carreira de arquitetura, tá do primeiro ao quinto ano, saiu agora para trabalhar. Cara, se você tem domínio de uma ferramenta e domínio técnico, você está trabalhando já, você está desenhando esse tipo de estrutura, né? Detalhando esse projeto. Assim, ó, uma outra dica aqui. A gente, como arquiteto, não precisa gostar muito de desenho, né? No sentido assim, gostar de desenho que eu falo, desenho artístico, desenho de expressão. Ah, não desenho muito. Mas o desenho técnico, para nós, é fundamental. É fundamental. Por quê? A gente precisa saber ler todos os outros projetos também. Todos os outros projetos. Se a gente não tem ler, não consegue ler, não consegue entender, né? Por exemplo, ó, aqui no nosso escritório, a gente trabalha muito com projeto executivo, né? E compatibilização de projeto de loja, de shopping. É muito focado nisso.
Cara, se eu não conseguir ler o projeto de estrutura, ou imaginar que possivelmente tem uma estrutura passando por ali, se eu não conseguir ler o projeto de instalações elétricas e instalações, por exemplo, de ar-condicionado principalmente, cara, estrutura e ar-condicionado e hidráulica também, né, que às vezes tem muita tubulação, cara, a gente pode inviabilizar um projeto, né? Se eu como arquiteto, né, na parte da arquitetura, sei que, por exemplo, tem uma viga passando em determinado local e eu preciso projetar um forro, eu preciso já na arquitetura prever um forro mais baixo, passando sob essa viga, né? E aí, como que eu sei que distância? Vai passar 10, 20 centímetros? Cara, a gente tem que ter esse tato e falar assim, olha, o projeto de ar-condicionado, por exemplo, aqui, vai ser um projeto dutado. Quanto tem esse duto? Olha, se for um projeto que, por exemplo, loja de shopping, o shopping deixa, por exemplo, uma, um ponto que a gente chama de ponto gelado, né? E vem um duto de exaustão. Esse duto de exaustão do shopping, né? E da loja, lógico que vai depender muito da distância que essa loja tem, né? O comprimento dessa loja e também da carga, né, que essa loja vai precisar para ar-condicionado, esse duto acaba chegando, cara, a quase 80 centímetros de altura. Por quê? Porque ele tem que, do ponto inicial dele até ele chegar no fundo da loja, ele pode ir afunilando, mas ele tem que servir lá o fundo da loja, com a mesma pressão que ele serve aqui na frente. Ou seja, esse duto inicial, se a loja for muito comprida, cara, eu já vi duto de 80 centímetros, projetado para 80 centímetros. Então, abaixo da laje, abaixo da viga tinha 80 centímetros. Se a gente tem um pé direito muito baixo, inviabiliza toda a loja. Ou inviabiliza de ter forro, inviabiliza, né, o projeto. Então, aí você fala assim, ah, mas você tá, eu vou usar isso. Eu uso diariamente isso daqui, essa parte técnica, eu uso diariamente aqui nos nossos projetos. Né? Diariamente eu preciso estar atento a isso. Né? Mais detalhes da estrutura, já expliquei aqui a linearidade e tal. Olha o desenho, né? Que lindo da estrutura. Isso é muito importante. Então, aonde ele precisou realmente que ele tem uma parte superior aqui mais estruturada, ele deu um ritmo aqui na estrutura. E onde ele precisava de um vão, olha que interessante esse grande vão aqui que não tem apoio, né? É a área justamente maior ali, né? O vão maior, onde a gente consegue deixar toda essa área aberta. E aí se repete, né, mais profundo. O desenho técnico é mais profundo, mais para lateral, né? Acho que muito provavelmente são áreas de dormitórios, né? A gente vai descobrir agora nas plantas. Vamos observar o desenho técnico. Olha aqui o desenho técnico, olha que interessante, né, cara? O arquiteto, ele tem que desenhar muito e desenhar as estruturas, né? A gente vê a projeção, né? Aqui, ó, toda a cobertura metálica, né? Toda a intenção, né, de projeção. A gente vê os pilares, ó, aqui. É isso que eu quero que vocês vejam, né? Os pilares, né? Tem mais pilar aqui nessa outra linha, ó. Pilares, né? Que aí ele marca uma linha, né, de pilares. E aí tem um ritmo, muito provavelmente, ó, tá aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tem até desenhado umas treliça não, uma projeção, tá vendo? Como ele marca muito isso. Né? Ele marca muito essa estrutura e somos nós, né, dos projetos, né, que precisamos fazer isso para os engenheiros, né? Dar essa linha, eu preciso disso daqui, ó. Né? Aqui vai ter um perfil metálico, aqui a gente vai desenhar uma tesoura, né, metálica, tem uma inclinação para um lado, né? Ele subdividiu mais ou menos aqui, ó. Opa, aqui e para cá ele tem um telhado, eu estou desenhando maior, tá? E para cá ele tem um outro telhado. Né? Aqui a gente tem uma água que a gente chama, né? Uma inclinação, e aqui a gente tem outra inclinação. Né? Quem dá toda essa diretriz são os arquitetos, tá? Os arquitetos, e ali depois vai com o projeto de engenharia, e o projeto de engenharia volta, a gente, né, vai lá e faz os comentários ou adaptação, né? Porque às vezes precisa, e isso é muito comum. Então ele marca muito
é toda a estrutura, né? Ó, observa como é um ritmo de estrutura. Muito interessante, né, cara? O arquiteto fazendo isso é muito interessante. É, aí, vamos descer mais um pouquinho, que a gente vai ver como ele detalha. Olha, de novo aqui, ó. Ele está desenhando a parte de baixo, mas olha como ele detalhou a estrutura aqui, né? Desenho de projeção, é estrutura aqui, ó. Muito legal, né, cara? Isso é rico, né? Riqueza de desenho. Riqueza de desenho, isso é muito importante, muito importante. O arquiteto aqui dá tudo, né, para o engenheiro, dá todas as soluções para o engenheiro, né? É mais fácil trabalhar, né, dessa forma. E aí, ó, uma outra coisa que eu queria que vocês observassem, ó. E a gente vai descobrindo nos desenhos, né, que é muito importante. Bom, tem bastante coisa desenhada aqui, né? Então a gente vê muita estrutura desenhada, tá vendo? Até abaixo do solo, né? Aqui deve ser algumas vigas de concreto. A estrutura metálica, né? Desenhada, aquela grande treliça aqui, ó. Marquei proposital aqui. E aí começa a linha de pilares. Acho que começa aqui, ó. Tá vendo? Tem um pilar aqui, aqui. Começa o ritmo de pilares. E aqui a gente tem um outro telhado, né? Que desce para cá, ó. Olha que interessante. Se a gente for no óbvio, né? Ah, tem uma treliça aqui, ó, até aqui. É uma treliça aí. No óbvio, a gente fala assim, essa treliça ela vai até lá embaixo, ó. Ela não vai até lá embaixo. Por quê? Porque não há necessidade do esforço ali naquele local. Conforme ela vai ficando mais delgada, né? Mais aberta, né? Tem uma abertura maior. Aí sim ele começa a traçar os ferros para que aquela composição, né, aquela composição dela não flambe, assim dizendo, né, a distância, né, não fique muito longe, né, essa distância aqui não fique muito longe e também não fique muito esbelta. Nesse outro trecho, como que ele resolveu a estrutura? Ele colocou apenas o pilarete aqui, ó, né, o pilarete metálico, um trecho de metálica aqui. Por quê? Porque não há tanto esforço ali nesse momento aqui, né, nesse trecho. Há o esforço, né, total, porque a área é total, mas não tem um vão tão grande. E aí ele segmenta mais esses pontos de apoio. E também, né, ela é mais baixa, né, assim dizendo, né, dessa lateral, ela é mais baixa, ele consegue fazer isso. E isso é técnica, né? Técnica, desenho arquitetônico, é conhecimento de toda essa estrutura. Cara, é isso que a gente precisa adquirir nesses conhecimentos. Ó, outro desenho que ele faz, que é um desenho até mesmo perspectivado aqui, que é o desenho em corte, né, transversal. Ele desenha propositalmente a estrutura, ó, de concreto. Tá vendo? Aí desenha também os perfis metálicos de apoio aqui, ó, os pilaretezinhos aqui, a viga que tá vindo, ó, a telha metálica, o pilarete de apoio, tá vendo? Cara, aqui, ó, ele desenha como vai se comportar aqui o talude. Ó, um outro detalhe aqui interessante de estrutura, ó. Ele precisa, ó, aqui é um esforço, certo? De terra. E ele precisa conter essa terra que está vindo para cá. Como que se faz esse tipo de estrutura? Onde, por exemplo, essa estrutura, que é um L aqui, ó, vou desenhar maiorzão para a gente entender aqui, que é um L, onde que ela se romperia? Até um trechinho maior aqui, né? Onde que ela se romperia? Se a gente fizer uma força nessa, como se fosse uma haste, né? A terra empurrando aqui, ela se romperia bem aqui, ó. E ela vai fazer um esforço de tracionar isso aqui tudo para lá, certo? De levantar isso. Esses ferros aqui, ó, né? Até desenhar grandão aqui, ó. Os ferros que estão aqui, ó, cara, é interessante. Vai lá ver um detalhe de um muro de arrimo. Esses ferros aqui, eles são desenhados mais ou menos assim, ó. Vou desenhar ali grandão aqui, como se fosse a forma, né? Esses ferros aqui, eles são desenhados mais ou menos assim, ó. Ele vem um ferro na parte de baixo, aí ele sobe, ele faz a volta,
volta para cá de novo e sobe assim, ó. Cara, muito interessante, né? Porque ele forma esse trecho aqui, né? Justamente para não deixar a estrutura fazer esse movimento. Justamente para ela não ter, né? Tem essa maior força, né? Desse movimento. Interessante, né? Porque a gente, no óbvio, o que a gente faz? A gente fala assim, ó, vai vir uma força de lá, a gente joga para cá, ó. Né? A gente jogaria para cá, por quê? Porque é aonde a gente está vendo essa estrutura, né? Onde a gente consegue, assim dizendo, acessar, né? Olha, vai empurrar, então eu vou fazer uma força para lá, né? Ele está na força, né? Ao contrário do bloco, né? Parece que ele está, né? Nesse sentido, quando a gente projeta isso aqui, parece que ele está a favor, né? Mas não, ele está fazendo uma força contrária. Aqui ele desviou muito provavelmente nesse sentido, né? Porque não tem tanta força, esse esforço aqui é mais o esforço, está mais nesse trecho aqui, né? Então esse trecho já barrou isso aqui. Deixa eu até tirar isso aqui, vou explicar outra coisa aqui, ó. Muito provavelmente quando ele cortou aqui esse trecho de cima está fazendo essa força. Daqui para baixo, muito provavelmente é o terreno natural já. Então ele não tem tanta força, né? Não está exercendo uma força para lá. Entendeu? Agora, se fosse, por exemplo, colocar toda essa área aqui, ó, de terra aqui, ó, aí sim ele colocaria uma estrutura para cá, né? Para que essa terra não fizesse força, né, nesse sentido. Legal, né? A gente vai descobrindo e os desenhos de arquitetura. É isso que eu falo, ó. O desenho pode ser Revit aqui? Pode. Pode ser AutoCAD? Pode. Não importa. O que importa é a gente conseguir desenhar isso na arquitetura, mostrando, né, mostrando esses detalhes. Isso enriquece muito o desenho, porque isso já vai dando, já vai alimentando, assim dizendo, as outras disciplinas, né? Já vai alimentando a estrutura, já vai alimentando quem vai fazer a movimentação de terra. Isso é muito importante. O desenho, a riqueza de desenho é muito importante, né, na linha de projetos, né? Muito importante fazer isso, né? Detalhar, quanto mais detalhado, melhor. E aqui a gente está ali no último desenho, né? O desenho de fachada, muito bonito, a resolução muito bonita, o desenho muito simples, né? Você olha, a arquitetura muito limpa, é, é, mas muito. Você olha os desenhos aqui, ó, ele precisava desenhar isso, o arquiteto? Não precisava, cara, de desenhar isso, né? Mas pode ver que tem projeções, né? Muito provavelmente de caixilhos. Enriquece isso o desenho, né? Isso vai enriquecendo, tá vendo? Perspectivado aqui, né? Ele faz questão, tá vendo que isso aqui é uma rampa, né? Ó, rampado aqui. Tudo isso enriquece o desenho e enriquece a gente. Quanto mais a gente estuda isso, quanto mais nos nossos projetos a gente desenha isso, é muito importante, porque a gente vai dando repertório, adquirindo repertório. Tá vendo? Ó, ele desenhou muita estrutura aqui, ó. Muito legal isso, né? Ele não precisava fazer isso, por quê? Porque a estrutura vai desenhar isso, mas ele arquiteto, como manja, né, das estruturas, ele começa a ditar essa regra. Ó, estrutura de novo aqui, ó, inclinada, né? Ele não quer que encoste esse trecho no solo, ele inclinou, né, a estrutura. Isso é desenho arquitetônico, é o arquiteto que domina isso, né? O projetista que vai dominando isso. E você aí consegue sim dominar esse tipo de desenho técnico. É observar muito, adquirir muito repertório e ir atrás realmente da sua carreira, né? Você tem um caminho incrível pela frente, né? Não é possível com aquecimento ali o aquecimento da construção civil, né? O aquecimento dessa indústria da construção civil, empregos bombando e você não consegue deslanchar, né? Na carreira e não consegue trabalhar. Cara, já dei uma outra dica, eu trabalho só com lojas aqui, né? Executo algumas residências, como já falei, mas o meu forte aqui é trabalhar de uma arquitetura que a gente chama de comercial, fast, né? Loja de shopping, loja de rua. Cara, é isso.
né? E ali eu construí um grande portfólio mesmo, tá? Visite lá o site Nova Morada Brasil, que é o nosso site, você vai ver a quantidade de lojas que a gente faz por ano aqui, projetos executivos, projetos complementares, tá? Cara, só assim que você vai conseguir. E a gente tá junto aqui na educação da arquitetura aí para trazer novos profissionais que a gente precisa de novos profissionais do mercado, beleza? Não se esquece de dar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar isso e se você tem aí, né, uma arquitetura e você quer desvendar ela, né? Bora lá detalhar ela e a gente vai detalhando com você, tá bom? Um abraço, fique com Deus.